Boa noite, gente. Boa noite aos nossos telespectadores. Estamos hoje com o nosso primeiro programa Conversa de Batuque. Vamos abordar todas as terças-feiras às 21 horas temas da atualidade, aquilo que foi notícia no mundo do batuque, abordado de forma séria e bem-humorada. Curta a nossa fanpage Conversa de Batuque. Para abordar esses assuntos comigo, teremos aqui os alabês da Furiba, João de Ogum e Grazi da Oiá. E os comentários do pai Jefferson do Ogum. E para apresentar esse programa para vocês, eu, pai Rafael do Bará. Tá bom. Boa noite, gente. Boa noite. Vamos começar então com os destaques da semana. O que manda daí, Jefferson? Então, essa semana nós tivemos o pai César do Xangô viajando para a Argentina, buscando novos filhos, recebendo novos filhos do seu axé, atendendo a clientes lá na Argentina, sendo um precursor do axé e também lançando o livro Receitas do Axé em espanhol lá na Argentina. O livro vai ser lançado aqui no Brasil também? O livro vai ser lançado aqui no Brasil também. Aguardem para poder comprar o livro. É bom, o batuque que é gaúcho está tomando proporções continentais, né? Uma religião nossa aqui, com precursores assim como o pai César, como o pai Chiquinho, como o pai Ricardo. A gente tem lá o Paulo Sérgio, hoje locado, vivendo na Argentina, que é gaúcho aqui, levando o nosso batuque. O que manda mais daí? Nós temos também uma nota triste, né? Uma nota de falecimento da mãe Márcia. Um abraço para a família, os sentimentos para a família da mãe Márcia. Madrinha do pai Álvaro do Oxalá. Sim. Temos também o falecimento do seu tio Iraci, né? Uma perda, né, para o pai Jonathan, que acabou de abrir a casa, que é um religioso o qual eu admiro bastante, e também para a Rose, né? Rose da Oxum, que era a mãe de santo dele. Sim, um abraço lá para o pessoal da família do pai Jonathan, para ele, para Fernanda, para toda a família, para dona Valéria e para a mãe Rose, para o pai Vilmar lá, um abraço para eles, para toda a família religiosa deles. Bom, a gente teve também essa semana batuques acontecendo aí nessa semana que passou. A gente teve o pai Kevin do Xangô aí tocando o seu batuque, queria mandar um abraço para ele, não pude estar lá porque estava com obrigações aqui. A gente teve o pai Beto comemorando o aniversário do pai Oxalá. A gente teve a mãe Fernanda, o batuque do Xangô do Povo, e também com o batuque do aniversário do Chapanã. E aí teve aquele serão que ela fez também muito bonito, com muita fartura, gerou polêmica, gerou lives, o pessoal falando, né? Mas parabéns, mãe, a gente está aqui para fazer o que tem de melhor pro nosso orixá. Mas também vamos aos assuntos da semana, os assuntos que geraram polêmica, não só essa semana, mas que gerou polêmica no mundo do batuque. O primeiro assunto que eu gostaria de abordar foi uma postagem que a gente viu no Facebook de uma página que classificou os tamboreiros, os alabês, né, entre tamboreiro raiz e tamboreiro Nutella. Eu vou ler para vocês aqui conforme foi classificado e a gente vai comentar junto com vocês aquilo que a gente pensa, as nossas opiniões aqui. Bom, o tamboreiro raiz está descrito lá como toca batuque no gogó. O tamboreiro Nutella não toca sem microfone. O tamboreiro raiz não precisa de equipe. O tamboreiro Nutella não toca sem a gangue. O tamboreiro raiz cobra um valor justo. O tamboreiro Nutella cobra um absurdo para valorizar o passe. O tamboreiro raiz tem postura religiosa. O tamboreiro Nutella não tem postura religiosa. O tamboreiro raiz respeita o dono da casa. O tamboreiro Nutella quer mandar mais que o dono da casa. O tamboreiro raiz não faz firula no pagodô. O tamboreiro Nutella acha que o pagodô é um palco. O tamboreiro raiz veste-se de acordo com a religião. O tamboreiro Nutella, camisa, regata e calça apertadinha. O tamboreiro raiz canta somente rezas do batuque. O tamboreiro Nutella canta rezas que nem sabe a origem. O tamboreiro raiz não vive do tambor e o tamboreiro Nutella depende do tambor para sobreviver. Bom, isso gerou polêmica no mundo do batuque. A gente teve vários tamboreiros, vários alabês conhecidos se manifestando sobre o caso. Eu gostaria de abrir aqui a nossa conversa, primeiramente falando com os tamboreiros. Vamos pegar o primeiro tópico.
um dos polêmicos, que é toca batuque no gogó, o tamboreiro raiz, e o tamboreiro Nutella não toca sem o microfone. É Nutella quem canta no microfone? Eu acho que quem canta no microfone, né, é uma evolução. Isso é uma... Eu não sou adepto a tocar no microfone, porque isso tu tem que te acostumar com isso, e eu não tentei ainda, né? Mas eu acho que é uma evolução. Se tu vai tocar num lugar muito grande, num lugar muito aberto, né, tipo na beira da praia, né, seria bom tu ter um microfone, porque meia hora de toque de umbanda, ou de Exu, ou de nação, tu já tá sem voz, né, porque a tua voz se propaga muito. Não sou adepto, mas também não sou contra. Mas não só assim, gostaria de levar para o senhor, pai, não só na praia, como ele falou, que é uma situação que a gente vive hoje nas festas de Iemanjá, aquela coisa toda, nas festas de Exu que hoje se fazem, mas nos salões. Hoje a gente tem grandes salões. Acha que isso é uma adaptação do tamboreiro para os pais de santo que abriram grandes salões? Com certeza, eu acredito que com a evolução do batuque, né, nós hoje temos grandes salões, nós temos salões enormes, grandes pais de santos aí que tem salões enormes, né, onde nós temos tamboreiro que antigamente nós tínhamos o tamboreiro da casa, ele tocava uma sessão de umbanda, uma sessão de Exu para casa, na semana ele tocava uma sessão só. Hoje os tamboreiros eles tocam de segunda a segunda. Então hoje ele está tocando um batuque no sábado, ele está tocando um batuque num salão enorme, no domingo ele já tem que tocar uma mesa de bade numa outra casa, na segunda ele já tem que tocar uma sessão de Exu, na terça ele já tem uma festa de Exu em outra casa enorme, na quarta-feira ele já tem umbanda, e assim segue a semana dele. Então eu acho que fisicamente ele tem que se cuidar, ele tem que cuidar da voz dele, do organismo dele, para poder aguentar isso. Eu acho que não tem como o tamboreiro aguentar, por exemplo, num salão enorme de 2 andares, como a gente vê por aí, né? O tamboreiro poder cantar uma noite inteira, poder cantar bem, poder cantar alto, e no outro dia estar com a garganta inteira para poder tocar talvez até outro batuque. Isso também vai sendo culpa não só do tamboreiro, né, mas dos pais de santo que aumentaram seus salões, criaram templos, criaram estruturas, castelos, e aí os tamboreiros tiveram, na verdade, que se adaptar também a essa realidade, que não é só o tambor que evoluiu, não é só o tamboreiro que evoluiu, mas também os pais de santo que cada vez mais evoluíram para receber o povo. Isso vem muito de encontro às mídias sociais, né? Que antigamente se tinha um tamboreiro ou o pai de santo daquela região da vila, né? E aquele pai de santo, aquele tamboreiro era responsável por aquela vila, por aquela localidade. Hoje em dia, com a mídia social, quem é de Canoas aqui vai a Porto Alegre, quem é de Porto Alegre vai a Viamão, e aí por diante. Então está muito misturado a coisa, e aí os grandes pais de santos, aqueles que se destacaram, realmente hoje tem famílias e goas que não suportam mais no salão, talvez como o meu aqui, ou como o seu, ou como a gente está mais acostumado. Então as grandes famílias hoje têm grandes salões, e para isso talvez o tamboreiro do pagodô, quem está na roda do outro lado, não vai escutar ele sem o microfone, certo? Com certeza. Bom, o outro ponto aqui, não precisa de equipe, né? E o tamboreiro Nutella não toca sem a gangue, tá? O que tu acha disso, João? Eu vou dar a minha opinião, né? Eu acho que isso aí é uma postagem forte, porque tudo é evolução, volto a repetir, tudo é uma evolução. Eu acho que tu tem que ter, feliz daquele que com 6, 7 pessoas que tu possa trocar de tamboreiro, tu possa manter aquele nível de toque a noite toda. Eu acho que isso aí é muito importante, né? Tu manter o nível do toque, né? Porque às vezes tu toca, às vezes tu pega uma festa de 4 horas, se tu toca sozinho, né? Às vezes tu não consegue manter o nível, até porque o ser humano ele não aguenta isso aí, tocando e cantando, né? Eu acho certíssimo, quanto mais tu tiver numa equipe, melhor. Sim. Essa é a tua equipe, na verdade, hoje a Graça. A minha equipe é eu e ela, né? A gente toca junto, né? Toco o batuque sozinho também, consigo ainda manter um nível bom de toque, mas eu sei que mais tarde a gente vai ter que ter uma equipe maior, entendeu? Isso vai de encontro ao que o pai Jefferson falou,
de tocar 2, 3, 4 batuques na semana. Quando tu toca um batuque na semana, talvez tu tenha ritmo para conseguir manter aquilo. Até 2 batuques agora, tu consegue. Quando vai para tocar batuque, mesa, obrigações grandes em mais de uma casa, onde tu acaba ocupando quase a tua semana toda com obrigações de 4, 5 horas no pagodô, se torna cansativo, né? Com certeza. Vamos para mais um ponto aqui polêmico, e talvez o mais polêmico de todos eles para mim, tá? Que é o não vive do tambor, né? O tamboreiro raiz não vive do tambor, e o tamboreiro Nutella depende do tambor para sobreviver. Eu já vou de antemão dar a minha opinião, que é quem tem um dom, quem tem um aprendizado, quem gastou o seu tempo num aprendizado, quem dedicou sua vida muitas vezes a um aprendizado, né, tem o direito de viver disso, né? A gente tem hoje aí artistas, cantores que vivem da sua voz, da sua arte, né? Por que o tamboreiro não pode viver da sua arte? Por que o tamboreiro não precisa, não pode depender, sobreviver do que toca, não sobreviver do teu toque? Vamos lá, a tua opinião, Pai Jefferson. Eu acredito que assim, o tamboreiro, ele pode sim viver do tambor, não vejo problema algum. Eu vejo, hoje nós temos grandes pais de santos, muito bons pais de santos, que vivem da religião, vivem da terreira, vivem do axé, né? E são pais de santos que cuidam muito bem da sua família, tratam todos muito bem, tem tempo para fazer isso, né? E eu acho que o tamboreiro, ele também pode fazer isso, também pode viver do axé, cobrar o axé que ele acha que deve cobrar, né? Cada um sabe do valor do seu trabalho, né? E viver disso. Se ele tem o dom, se ele tem a arte, se ele toca bem para isso e consegue sobreviver disso, eu acho que ele tem que viver disso mesmo. É demérito viver do tambor? Pra quem consegue, sim, entendeu? Tipo, eu acho possível a pessoa viver do tambor. Olha esses tamboreiros de hoje em dia, que tem a semana inteira eles têm toque. Isso é uma profissão, eles podem viver de tambor, entendeu? Eu acho bom. É praticamente impossível, eu creio, né, que você tocar todos os dias da semana, ou quase 4, 5 vezes na semana, festas, obrigações de 3, 4 horas, às vezes a gente vê festas aí que vão até de manhã, né, tanto batuques, hoje em dia a festa de Exu também se estende muito, mas você tocar num ritmo assim, e você sair daquilo de manhã e ir para um emprego formal de carteira assinada, muitas vezes é inviável, né? Tu teria que virar 24 horas por dia para conseguir se sustentar dessa forma. Isso se torna inviável. Um outro ponto que fala aqui, que é a questão das rezas, né? Canta somente rezas do batuque, o tamboreiro raiz, e o tamboreiro Nutella canta rezas que não sabe a origem. Bom, eu gostaria de ressaltar 2 pontos aqui. O primeiro, quando a gente fala assim, canta somente as rezas somente rezas do batuque. A gente vê o batuque hoje de uma forma muito comum, né? Todo mundo sabe, a gente tem várias nações, Oió, Jeje, Nagô, Cabinda, Ijexá, né? E cada nação tem suas particularidades e as suas rezas. E existem rezas que são tocadas em uma nação e não são tocadas em outra. Porém, hoje em dia o batuque, a festa do batuque, ela virou comum às rezas, né? A gente vê festas de batuque acontecendo em casa de Jeje, em casa de Ijexá, em casa de Oió, em casa de Cabinda, e as mesmas rezas sendo tocadas do começo ao fim, não tendo diferenças nos toques, né? A gente pode ressaltar que isso tem 2 pontos, como eu falei. O primeiro é a questão do conhecimento. Acho que tem gente que conhece lados diferentes da religião e, conhecendo lados diferentes da religião, conhece rezas diferentes de cada lado, e aí pode exercer isso quando é contratado no Oió, quando é contratado no Jeje, quando é contratado na Cabinda. E tem gente que realmente está usando talvez da ignorância para compor rezas, né? Para botar rezas que não são da nossa origem, que não são do batuque. Tem gerado polêmica isso nas redes sociais. Há um tempo atrás o pessoal teve tamboreiros citados como que estavam compondo rezas, tamboreiros citados como que estavam inventando rezas, né? Trazendo rezas do candomblé para cá. Mas a gente precisa colocar a uniformidade do batuque, que é bom por um lado e ruim por outro, porque precisamos respeitar as nações diferentes. Por exemplo, o senhor, pai, nação Cabinda, certo? Sim.
Então no seu batuque vai ter o camucá, certo? Toca um pedacinho do camucá pra gente ver. E babalou, foi na chapa do camucá, Isso é uma reza que só vai tocar em quem é de cabinda. Quando tem a cabinda, quando se toca essa reza numa casa, se sabe que aquele toque, que aquela casa é uma casa de cabinda. A gente tem hoje rezas que são específicas de serão. Aqui em casa, por exemplo, se tocam rezas no serão que eu não vejo tocar em lugar nenhum fora da Veiga, né? Fora lá a nação do Pai Chiquinho, o Oió com Jeje, eu não vejo tocar em outros lugares. Até se algum irmão tiver, tocar, sabe de alguma coisa, pode mandar para nós aí os seus comentários. Mas eu só vejo tocar em quem é do Oió com Jeje. Vamos dar um exemplo ali para tirar o agô da faca quando a gente começa. O bé, o niro, tomaia, o bé, certo? E como tem, por exemplo, a entrada dos bichos, né? Aqui em casa no serão vai entrar o bicho, tem uma reza específica para entrar o bicho, né? Yashire Abuba, assim como tem rezas de santo que se toca nos batuques de Oió e que não são tocadas nos outros batuques. Por exemplo, a reza da minha Ubá é uma reza que eu só vejo tocar no batuque, no lado de Oió. Eu não vejo ela em outros lados, né? Então, para algumas pessoas que não conhecem aquela reza, ou que não conhecem, pode parecer uma invenção, pode parecer alguma coisa sendo colocada fora, né, do contexto, alguma coisa que está sendo inventada, mas não é. É a nossa tradição de Oió, é a nossa tradição sendo colocada no batuque que para muitos é surpresa. Vamos tocar um pedacinho ali. Yashire, yashire, kobela, o yashire, yashire, kobela, o yashire, yashire, kobela, o yashire, yashire, kobela, o oialaba, 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 shire, shire, oialaba, 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 shire, shire. Assim, são temas que as pessoas podem se surpreender com rezas assim e achar que é invenção, né? Então tem que ser salientado os dois lados. Talvez tenham tamboreiros, talvez tenham alabês que estejam inventando, como também tem aqueles que pesquisam, aqueles que buscam o lado específico de cada nação. A gente tem, dentre as nações, grandes tamboreiros hoje, né? Eu gostaria de ressaltar alguns aqui. Hoje, talvez o Zezé seja o maior conhecedor de todas as nações, o Zezé do Oxalá. A gente tem lá no Axé de Loá o Vini. Nós temos o Vini do Odé, do Axé de Loá. O Vini tem um grande projeto com a família Diamante, ensinando crianças carentes, com a escola de alabês para crianças, né? Tirando crianças das ruas que poderiam estar fazendo outras coisas, né? E ensinando arte, ensinando tambor, ensinando o axé para essas crianças. Aqui em casa são vocês quem tocam, né? A gente tem também o Alisson, que é o tamboreiro da Veiga, que vem aqui também. Muito tempo tocou aqui em casa o Mumu, que é uma pessoa que eu admiro bastante, né? Vem da bacia do Pai Jorge, da Iemanjá, filho carnal do Pai Jorge, né? Como a gente tem hoje grandes tamboreiros que, por muitas coisas que estão colocadas aqui, referências do tambor, que se encaixariam na questão do Nutella, né? Por exemplo, assim, os alabês do Bará, né? O Felipe do Oxalá, que é uma das grandes referências, tem CD gravado e tudo, talvez o Exu hoje seja o mais conhecido, né? Que são tamboreiros que se encaixam, que levam a nossa religião a sério. O Juliano Canedo fez uma grande postagem sobre esse tema, né? Que é um grande defensor hoje da nossa religião de matriz africana, que luta pelos direitos da religião de matriz africana, mas a gente tem vários tamboreiros que levam com grande mérito, que levam muito bem o nome da nossa religião, que se encaixam perfeitamente nessa questão do Nutella. Então, basicamente, a gente vai encaixar os bem-sucedidos em muitos fatos do Nutella, o que não deixa de ser uma forma de discriminação. A gente está discriminando aquelas pessoas que estão fazendo bem o seu papel, vamos dizer assim, não é? Pai, o senhor acha que o tambor
é só uma forma de colocar, mas o senhor acha que a discriminação principal do batuque vem dentro dos próprios batuqueiros, discriminando a si próprio ou discriminando os seus concorrentes, entre aspas? Bom, a discriminação na nossa religião está em tudo, né? Nós temos a discriminação, uma grande discriminação e uma intolerância do pessoal de fora, né? Como nós vimos agora, nós tivemos uma grande luta aí para poder defender, né, a nossa sacralização dos animais. E também a discriminação de dentro da nossa religião, né? Irmãos atacando irmãos, irmãos denegrindo irmãos às vezes querendo diminuir o outro para poder se mostrar que ele é bom, né? Então isso tá uma coisa bem difícil na nossa religião. Às vezes a pessoa gosta mais de mostrar que o erro do irmão do que mostrar o acerto dentro da casa dele, o que está certo dentro da casa dele, o que ele está fazendo, o que ele está crescendo, o que ele está criando, a oportunidade que ele está criando para outras pessoas, as pessoas que ele está ensinando, o que ele está passando para a família dele, o jeito que está, como está certo. Então às vezes a pessoa se preocupa mais em mostrar o erro do próximo que o que ele está fazendo de certo. Para vocês, como tamboreiros que já estão nessa caminhada há algum tempo, né, se sentiram discriminados com essa postagem? Com certeza, eu acho que isso aí pegou geral. Isso aí não foi só para esses novos que apareceram agora, que foi aonde explodiu, né? Eu acho que eles vieram trazer uma coisa muito boa. Eles vieram trazer à tona o valor do Alabê. Essa é a realidade, né? Por causa que tem muita gente muita pessoa religiosa que não sabia o valor do Alabê dentro da casa. Eles vieram trazer isso aí, né? Eles vieram para poder mostrar, ó, o Alabê, ele é importante, ele tem o lugar dele, né? Hoje em dia, tu não toca uma festa maravilhosa sem um bom Alabê. Não é? Hoje o brilho da casa, o Alabê faz parte, né? Isso o Felipe trouxe à tona isso aí. Ele mostrou, né, para todo mundo que o Alabê sim pode ter uma condição X dentro de uma casa. Eu não estou dizendo que o Alabê nunca foi valorizado, mas agora ele é mais valorizado agora, né? Tem muito Alabê bom espalhado por aí, né? Tem muita escola boa. Por exemplo, eu vim numa escola que é do Jorge Testa, onde eu aprendi vendo o falecido, saudoso Jorge Testa tocar, né, aqui de Canoas. E daí veio uma corrente muito forte, que é o Dinho de Chapanã e o Alan de Oxalá, que foi o primeiro grupo de tambor que eu vi tocar, né. Aí daí parte quem? O Mumu, que pra mim é um dos melhores que tem aqui dentro de Canoas e um dos melhores que tem dentro do Rio Grande do Sul, né, que toca várias nações. O Vini, né, o Wagner do Xangô, o Eto, né, o Eto, tem muita gente que fala o nome dele diferentemente, mas ele é um dos percussores, né, que é os Donos da Noite, né, que ele lançou vários CD, então tem muita gente boa, tem muito Alabê escondido, né. Eu particularmente toco desde os meus 8 anos de idade, iniciei na Umbanda, né, e hoje eu me sinto mais valorizado por todos esses Alabês que têm aparecido. Eles trouxeram, eles valorizando o passe, vamos dizer assim, eles acabaram valorizando toda a classe, trouxe um benefício para toda a classe. Com certeza. E o senhor acha que aqueles Alabês antigos, vamos dizer assim, o Belerum, como a gente vê, aquela velha escola, né, o Jaime do Chapanã, que era o Alabê da Veiga, que eles não eram valorizados ou que eles eram valorizados apenas de uma forma diferente? Eu acho que eles tinham o valor deles, mas não o valor monetário, entendeu? Eu acho que eles tinham, o nome deles até hoje tem muito valor. Se tu tocar em qualquer nome deles, Chamin, qualquer nome deles, eles são considerados mestres, né? Eles são considerados mestres, né? Mas eu acho que o valor monetário hoje é maior, né? Hoje em dia o Alabê, ele pode chegar no seu batuque com seu próprio carro, né? Não precisa ir de a pé, como eu vi várias histórias que antigamente, né, o Alabê às vezes chega a arrumar tambor emprestado. Hoje o Alabê tem 4, 5, 6 tambor guardado, entendeu? Eu acho que se eles tivessem nessa época agora, né, eles seriam, como é que eu vou colocar? Eles seriam um Silvio Santos do Alabê, entendeu? Sim. Seriam, né? Sim.
porque pelo conhecimento deles, que é uma coisa indiscutível, né? Dizer que não tem conhecimento ali, né? E pelo fato deles conhecer, hoje em dia eles seriam os mais valorizados, com certeza. Que nem é o Felipe, né? Que nem é o Wagner, né? Que nem é o Alisson, que nem é outros tantos tamboreiros que são valorizados, são muito bem pagos pelo que fazem, né? Assim como a gente é valorizado também. Mas eu acho que eles vieram realmente para amadurecer, essa é a palavra. É porque eu creio que tudo vem de uma valorização, né? Que ela vem caminhando dentro da religião, porque antigamente os pais santos também não eram valorizados, né? Com certeza. Antigamente a gente tinha aquela questão do pai de santo naquela questão caridade. de humildade, da caridade e tal. E hoje a gente vê grandes tempos de pais de santos e pais de santos que conseguem se dedicar única e exclusivamente à religião e ter uma boa vida para si e para sua família carnal através do milho, né? Como muitos falam, através da religião, através do trabalho que aprendeu, que se dedicou a aprender, conseguir viver e viver muito bem disso. E isso puxou talvez agora, né, o pai de santo sendo valorizado, puxou o Alabê para ser valorizado para que ele possa viver também da sua arte, né? Porque não existe, não há como fazer uma obrigação sem um Alabê, não há como fazer uma festa sem um Alabê, não há como fazer um batuque, né, sem um Alabê. E isso é bom, eu creio que a nossa religião, ela não pode perder a questão da caridade, não pode perder a questão de ser religião, a questão da pureza, a questão do sagrado, ser mantido no sagrado, mas eu acho que essa questão do profissionalismo da coisa, a questão do amadurecimento da coisa, a questão do crescimento, nos coloca em um outro patamar para que a gente possa brigar por outros direitos, para que a gente possa se colocar perante a sociedade de uma outra forma, e isso é muito importante para nós. Então, gente, vamos terminando aqui o nosso primeiro bloco, tá? Logo em seguida mais assuntos polêmicos, logo em seguida a gente vai tratar de mais assuntos. Eu gostaria de também dizer que a gente vai ao ar todas as terças-feiras, em breve teremos convidados que serão entrevistados aqui pela nossa mesa, e mais além ainda, jogo de búzios, mais além ainda o Búzio Online, onde você vai poder mandar sua pergunta. A gente está desenvolvendo aqui um trabalho piloto com muito carinho, com muita dedicação, mas a gente vai crescer com esse Conversa de Batuque. Vamos lá? Estamos de volta com o nosso segundo bloco do programa Conversa de Batuque. Quem quiser nos apoiar, quem quiser ter a sua marca, o seu nome vinculado ao nosso programa, entre em contato pela fanpage Conversa de Batuque, deixe lá o seu recado. A produção do programa entra em contato e você pode ter nos nossos intervalos a sua marca, seja da casa de religião, seja do aviário, seja do Aflora, seja aquilo que você quiser ligar ao nosso programa, seja para apoiar os nossos projetos sociais, tudo aquilo é só deixar o seu contato na fanpage Conversa de Batuque. Bom, gente, começando o nosso segundo bloco, então, eu gostaria de falar da postagem de um cidadão que há alguns anos vem gerando polêmica e continua firme e forte cada vez mais, gerando cada dia mais polêmica, cada dia mais controversa. Eu vou ler um trecho aqui. Segundo do que tenho emitido pelo saudoso Moab Caldas, falecido em 20 de 8 de 1996, o Valdemar, ou Valdemar com W, ou Antônio, era inicialmente um umbandista. Desconheço a sua feitura religiosa no culto às divindades, os orixás. O que ele fez foi
uma mixórdia religiosa inicialmente, ou seja, uma mistura de caboclos com orixás. Você, amigo, pode observar que nenhuma casa cabinda possui um rito religioso uniforme, com igualdade religiosa, como, por exemplo, a diferença entre a filosofia religiosa do pai Romário e do pai Henrique é muito grande. Agora o babá João Cleon Fonseca, pai Cleon de Oxalá, passou pelas mãos dos dois supracitados e se intitulou o Rei da Cabinda do Rio Grande do Sul, com outra filosofia religiosa, ou seja, uma mistura de Romário e Henrique. KKKKKK. Bom, isso gerou muita polêmica, né? Não só pelo tema, né? Ele está atacando e denegrindo a nação cabinda e também está atacando e denegrindo pessoas e ícones dessa nação, religiosos respeitados. Eu gostaria de ouvir do senhor, pai, como nação cabinda, o que o senhor acha dessa postagem? Bom, eu acho que isso vem de encontro com aquilo que nós falamos, né, no primeiro bloco, né, sobre a intolerância, né? Eu acho que esse cidadão é uma pessoa totalmente intolerante, né? Porque nós temos hoje na pessoa do Valdemar, ele foi o fundador da nação de Cabinda, fundou a nação de Cabinda, uma nação que hoje cresceu, prosperou e talvez em número de pessoas seja a maior do Rio Grande do Sul hoje. A maior do Batuque do Rio Grande do Sul, talvez seja predominante a Cabinda. Então, de todos esses anos, em tudo que foi feito, né, em tudo que foi feito, todos esses anos que passaram, com certeza algum orixá, em alguma balança iria estourar, algum orixá iria chegar na terra e iria dizer, não, tá tudo errado, isso é uma invenção, isso tá tudo errado, isso é tudo uma mentira. Ele coloca em alguns pontos ali que a feitura da cabinda ela é feita simplesmente com um banho de sangue sem fundamento, né? Isso está em algumas das postagens dele. Mas o que me chama a atenção é que ele fala da uniformidade da nação cabinda. A gente sabe, eu já passei pela nação cabinda, né? A gente sabe que a cabinda ela tem realmente duas vertentes mais fortes, que são a vertente do pai Romário, né? Da onde vem o senhor, aonde vem outros grandes ícones como o pai Juarez, né? Como o pai Didi, pessoas que estão aí firme e forte com suas casas, e a vertente do pai Henrique, né, da Palmira, da onde vem ali principalmente o pai Cleon e a sua Goa, que hoje talvez seja a maior estrutura do Rio Grande do Sul na Cabinda, né, e talvez junto com o Chiquinho seja a maior expressão do batuque como um todo, né? Então o que eu digo assim para vocês que tocam muito, que vão em várias casas, ele fala em uniformidade, tá? Não só falando de Cabinda, mas falando de todas as nações. Existe uniformidade entre uma casa e outra, qual seja o rito, Jeje, Jexá, Cabinda? Se acha casas com uniformidade, ou por ser uma religião talvez tribal, ou oralidade, não se tem uniformidade em casa nenhuma? Eu acho que consegue encontrar. Eu acho que tem casas que tem uma uniformidade. Eu acho que isso aí não fica só nos rituais, né? Isso aí não fica só Eu acho que isso aí, ela acontece, é generalizado, como o pai Gerson falou, né? Isso aí acontece dentro dos alabês também, né? Acontece dentro dos pais de santos, né? Porque assim, o que ele colocou aí, no meu entender, né? Ele foi extremamente infeliz no que ele falou, isso é lógico, né? Mas isso não acontece só falando dos pais, também acontece com os alabês, entendeu? Acontece do alabê do Telo. Aconteceu justamente o mesmo fato, entendeu? Aquele que fez aquela postagem foi infeliz naquilo ali, assim como ele foi infeliz nisso aí, foi muito mais infeliz, né? Porque ele está tocando em nomes de pessoas que são ícones dentro da religião, né? E eu acho sim que existe uma uniformidade dentro da religião. Eu acho que existe. Grazi, quando eu falo de uniformidade, o ponto assim hoje a gente vocês frequentam várias casas para o toque, mas se você vai em 10 casas de nação de Jeje, as 10 casas normalmente têm suas diferenças. Se você vai em 10 casas de Cabinda, normalmente aquelas 10 casas têm a sua diferença. Se você vai em 10 casas de Oió,
provavelmente serão diferentes uma da outra. Existe uniformidade entre casas da mesma nação ou não existe essa uniformidade? Eu acho que não. Eu já acho que não, porque assim, ó, o que tu faz na tua casa, tu passa por aquele teu filho de santo, que o filho de santo vai passar pro filho de santo dele, já não é a mesma coisa que tu passou pra ele, entendeu? Pra mim, tipo, não no teu caso, que agora tu é do lado de Oió, ali tu tá aprendendo, entendeu? Tu tá vendo tudo, tu vai passar porque a gente tá junto contigo em tudo ali. Os filhos de santo que vier depois já não pegam tudo aquilo, entendeu? E eu acho que isso acontece em várias casas, porque, tipo, a gente somos do Jejo, fomos do Jejo há muitos anos, conhecemos bastante gente do Jejo, que tu vai num lugar é de um jeito e tu vai no outro lugar é de outro jeito, entendeu? Certo. E aqui, o que chama a atenção, que me chamou a atenção na colocação que o senhor fez, pai, foi da questão de como que se é uma nação que não existe, que é uma mixórdia, que é uma misturança, como que hoje grandes ícones da nação, grandes ícones do batuque, do modo geral, são de Cabinda. O senhor há de concordar comigo? Se isso fosse uma invenção, a gente não teria hoje um Pai Juarez com essa rua toda, entre outros. Eu queria que o senhor colocasse um pouco sobre isso. Então, hoje nós temos, dentro da nação de Cabinda, nós temos grandes pais de santo, nós temos o próprio Pai Cleon, que foi citado, talvez como uma intolerância contra ele, né? Contra talvez uma certa inveja quanto ao que o Pai Cleon alcançou. Hoje o Pai Cleon talvez seja o maior nome da Cabinda aqui dentro do Rio Grande do Sul. Ainda nesse assunto, pai, conforme o senhor comentou, a gente tem a Cabinda hoje como uma das nações que mais se proliferou e talvez tenha o maior número de seguidores dentro do batuque. E o senhor comenta que se fosse uma mixórdia, se fosse uma misturança, conforme ele coloca aqui, se não existisse, algum orixá ia se manifestar. E eu coloco também para o senhor a seguinte questão, que se não existisse, grandes ícones da nação Cabinda não teriam alcançado o posto que alcançaram, não teriam alcançado as condições que alcançaram e a qual usufruem hoje. O senhor concorda com isso? Com certeza. Eu acredito que o axé da Cabinda pelo menos eu posso falar por experiência própria, né? O axé da Cabinda é muito bom, trouxe coisas muito boas para minha vida e vida de vários irmãos. Tanto é que uma das maiores expressões do Rio Grande do Sul hoje é a nação de Cabinda. Né? O que acontece? Talvez ele até tenha falado também da uniformidade, né? Pelo fato de que a nossa religião, não só a Cabinda, mas a nossa religião, ela não tem uma Bíblia. Né? Ela não tem nada escrito, o passo a passo de como fazer, por exemplo, como numa missa. O padre tem tudo escrito, tudo que ele faz naquele ritual há séculos. Né? Então, na nossa nação, na nossa religião, tudo foi passado oralmente. Né? O pai de santo passou para o filho de santo, que passou para o outro filho de santo, que passou para o outro filho de santo. Dentro disso, nós temos uma coisa que é do ser humano, que é mudar e não passar a informação adiante toda do jeito que ele recebeu. É aquela história que quem conta um conto sempre inventa um ponto. Exatamente. Né? Então nós temos aquela brincadeira lá de criança lá do telefone sem fio. Eu falo para ti, tu fala para ela, eu falo para ele, e no final vai sair uma coisa diferente. Né? Então o que acontece? Por mais que a gente tome o cuidado de passar para os nossos filhos aquilo que a gente aprendeu, né? Alguma coisinha vai acabar diferente. Eu talvez tenha aprendido diferente, o meu filho talvez tenha aprendido diferente, e o filho dele vai aprender diferente e vai ser um pouco diferente lá. Talvez nisso seja talvez a disformidade que ele fala. Certo. Né? Mas isso em todas as nações, não? Isso eu acredito que em todas as nações tenham. Né? Dentro disso também nós temos o quê? Nós temos as pessoas que trocam de nação, né? Como foi o meu caso, eu também comecei no Jeje, hoje sou de Cabinda, né? O senhor também trocou, eles também trocaram, o que acontece entre todos os casos. Só que o que acontece? Quando você troca de nação, você tem que abraçar aquela nação que você tá, que o seu orixá tá, e aquilo que você vai fazer com os seus filhos. Eu fui do Jeje há alguns anos, saí do Jeje, fui para Cabinda. Então eu aprendi a fazer Cabinda. Hoje eu tenho a minha casa como uma casa de Cabinda. Eu pratico e vivo na minha casa a Cabinda e não o Jeje. Eu deixei para trás o meu aprendizado do Jeje porque a minha casa ela é uma casa de Cabinda
o que eu sigo, o pai de santo que eu tenho, ele é de cabinda, ele me ensina a cabinda, então eu tenho que seguir ensinando a cabinda. Só que acontece, às vezes as pessoas elas trocam de nação, né? Mas o pai de santo diz, olha, essa frente o milho tem que ser bem torrado. E aí ele, não, mas eu acho que o milho mais cru, como era lá na minha outra nação, é mais certo, eu vou fazer mais cru e vou botar um pouquinho de mel em cima. Né? E acaba saindo uma coisa misturada, né? Não, talvez não por mal, não por maldade, né? Mas acaba misturando um pouco as coisas de uma nação e outra, né? Eu me deparo aqui em casa, na minha mesa de búzio, que acho que o senhor deve passar pela mesma situação lá na sua casa, com pessoas que entram aqui com uma vivência de religião que já muitos prontos, já com um assentamento de orixás, de Bará, Oxalá, que vem de uma outra nação, né, e querem entrar para as nossas casas, querem entrar para a nossa família religiosa, mas tem resistência a mudar algumas coisas, né? Isso a gente vê muito, por exemplo, na minha nação, o Ioconjeje, o meu Urumilaia é Epô, né? E o que a gente vê hoje no Batuque de uma forma geral é o Urumilaia com mel, assim como o Oxalá, né? Então as pessoas têm uma certa resistência a isso e aí dizem, o meu orixá foi acostumado assim, eu quero manter isso. E muito se dá disso numa indústria que a gente tem hoje, que é a indústria do monetário, aquilo que a gente falava no primeiro bloco. As pessoas querem se valorizar, querem valorizar o seu passe, não querem perder às vezes um atendimento, não querem perder uma obrigação, porque ali muitas vezes uma obrigação gera uma quantia, um valor exorbitante, muitas vezes, e acabam deixando se levar e deixando fazer de uma forma que não é a forma que praticam, que não é a forma que concordam, para não perder aquele atendimento, para não perder aquele cliente, e muitas vezes para não perder aquele filho de santo. Isso também é culpa dos pais de santo, não é? E também é culpa dos antigos, não somente dessa nova geração ao qual a gente pertence. Certo ou errado? Certo, certíssimo. Outra coisa que eu gostaria de falar e gostaria da sua opinião, pai, é a questão do governo. Tá? O senhor falou muito da uniformidade, no telefone sem fio, eu achei muito interessante isso, que o filho passa para o pai, que passa para o neto, e assim se passa adiante. Mas enquanto a gente tem pai, enquanto a gente tem o nosso pai vivo, enquanto a gente tem o nosso avô de santo vivo, a gente consegue retirar as nossas dúvidas, a gente consegue mudar, a gente consegue saber realmente o que fazer quando tem uma dúvida. A partir do momento que a gente se governa, que o batuqueiro se governa, que o pai de santo, principalmente aqueles que têm casa, aqueles que têm filho, se governa, ele perde esse laço, ele perde essa possibilidade de estender o seu aprendizado quando se depara com uma situação ainda inédita, para ele inédita na vida dele, inédita na vida religiosa dele. Como é que a gente pode tratar isso, e se isso é o causador, muitas vezes, dessa disformidade que está na religião hoje? Eu acho que assim, o governo ele tem que vir quando a pessoa está pronta, apta a se governar, né? Você não pode, se você é uma pessoa que você tem várias dúvidas, você tem a sua casa, você tem a sua vivência, às vezes você tem todos os axés, né? Mas você tem muitas dúvidas naquilo que você tem, naquilo que você faz, talvez na sua casa, talvez você não esteja preparado para lidar com alguma situação, né, que você não tenha vivido ainda, sem o apoio de um pai de santo, né, lhe ajudando, lhe dando apoio, lhe dizendo, faz assim meu filho, faz assim que vai dar certo, né, tendo a quem recorrer. Então eu acho que você não deve receber esse governo. Você não deve. Diariamente a gente se depara com situações inéditas, né? Coisas que a gente nunca viu, problemas tanto de saúde, problemas da vida que às vezes a gente vive 10, 20, 30 anos dentro da religião e se depara com assuntos que são a primeira vez que a gente vê, a primeira vez que são trazidos aqui para o búzio, a primeira vez que são trazidos para a gente. Então isso é um aprendizado, é um ganho de experiência constante. Mas dentro disso, eu gostaria de perguntar para vocês assim, uma pergunta bem prática. O que vem primeiro, o ovo ou a galinha? O que tem que vir primeiro? Quando o pai coloca assim, a pessoa está pronta, recebeu os axés. Receber os axés é estar pronto? A gente só pode receber os axés quando está pronto realmente, quando tem o conhecimento? Ou a gente primeiro recebe os axés e depois busca o restante do conhecimento? Isso aí tem muita opinião controversa, né? Eu acho que tem gente que acha
que pela questão do dinheiro, pode ter todos os axé, né? Como a gente vê bastante por aí, e tem pessoas que acham que tem que aprender primeiro, né? Eu sou da opinião que eu acho que tu tem que aprender a religião primeiro, né? Seria a mesma coisa do que tu dar uma arma para quem não sabe atirar, né? Ela pode sair matando todo mundo, né? Eu acho que não só a questão do pai de santo, a questão de apadrinhar uma obrigação é muito importante, né? Às vezes as pessoas acabam por A ou por B escolhendo pessoas que, assim como o pai de santo, né, acabam entrando dentro de uma casa onde escolhe a casa e acaba entrando aonde o dinheiro dela vai falar mais alto, né, que ela pode se aprontar hoje e amanhã levar os santos embora, né. Aí o pai de santo fala, mas foi lá e sujou meu nome. Eu acho que daí entra a mão do pai de santo, né? Eu acho que entra a mão do pai de santo dizendo, meu filho, primeiro tu vai aprender a religião, né? Tu vai estudar a religião, tu vai saber usar esse obé que eu estou te dando, esse fato que eu estou te dando, né? Coisas que aconteceram no meu caso, aqui na sua casa, né, pai? Quantos anos de religião eu tenho? Né, pai? O senhor sabe isso aí? Quantos anos de caminhada eu tenho? E fui receber os meus axé aqui na sua casa. Eu acho que a hora era essa, né? Eu acho que eu aprendi muito religião, passei muitos anos dentro do GES, aprendi, estou aprendendo e vou aprender muito mais com o senhor. Eu acho que vem daí. Primeiro a gente tem que aprender a religião para depois a gente conseguir o nosso axé. Senão se torna uma coisa muito fácil, né? Se torna uma coisa de tudo que é muito fácil, né? Assim como tu aprendendo a tocar tambor, né? Grazi, vocês que vivem dentro de casas de religião tocam obrigações, não só batuques, não só festas, mas tocam obrigações, né? Sem citar nomes, mas já viram coisas absurdas que de forma alguma poderiam se encaixar dentro da religião, num serão, uma entrega de axé, talvez para uma pessoa que tu conheça, que foge totalmente da realidade, foge totalmente com aquele batuque que tu acredita e que tu tenta levar adiante? Já vimos muita coisa, né, João? Bastante. Absurda. Tipo, pode fazer outro programa. Falando sobre isso, porque como a gente toca em várias casas aí, né? Já vimos corte pra loder errado, né? Sem falar em milhares de outras coisas que a gente já viu, que eu não posso citar aqui. E errado que a gente fala, gente, é errado mesmo, não é errado por errar uma ave. É que isso aí pode acontecer com qualquer pai de santo, né? Errado de errado mesmo, de fundamento, errado de pessoas velhas que aprendeu bastante fundamento, mas faz errado, não sei se é por querer, ou porque se esqueceu, ou invenção mesmo, entendeu? E tem coisas que são uniformes, né, dentro do batuque, apesar de cada um ter a sua casa, de cada um cozinhar na sua panela, como se diz, né? Mas tem coisas que são ou que deveriam ser uniformes dentro do batuque. Acho que a primeira coisa que a gente tem que colocar o assentamento do santo, né, que é uma coisa sagrada e que eu aprendi e aonde eu fui, aonde eu andei, com quem eu conversei, todo o assentamento de santo é feito com 4 pés de pelo, né, feito com o cabrito, com o carneiro, com a ovelha, né, o santo é sento no 4 pés. Vocês já viram o santo ser sento sem o 4 pés? Já vimos, já vimos e já subimos de casa aí onde o pai de santo encostou o santo, né, com 2 aves, né, por uma pessoa pronta. Eu acho que aí foi o meu comentário que eu fiz logo no começo, vem a mão do pai de santo, né. Eu acho que primeiramente, né, ali ele está rebaixando uma obrigação, na minha opinião, né. Eu vou parar na sua casa com 4 pés, né, e o senhor disse para mim que eu posso cortar isso do meu pai 2 aves. Eu creio que eu estou rebaixando. No ocultar? No ocultar. É. E vai te falar que tu tá pronta com 2 aves. Tu tá pronto, tu pode frequentar a balança, tu pode mais, como a gente está sendo contratado, né, a gente toca aquilo ali, mas a gente sabe que o fundamento daquilo ali, ela geral, dentro de uma nação que a gente conhece, né, não existe. Né? Não existe. Assim como eu também já toquei para povo da rua, a pronte de Exu, com 2 aves, a pronte, né?
pessoa aprontando e chuta com 2 aves, e aquela pessoa com a maior fé que estava recebendo os axé, achando que, né, a entidade estava apta a fazer muita coisa, né, recebendo uma faca com 2 aves, né. Dentro do meu entender, o apronte vem com 4 pés, né. Certo. E na sua opinião, pai, essa questão do apronte, essa questão do assentamento de santo, daquilo que o senhor conhece, por onde o senhor já passou, o aprontamento de santo é com o 4 pés, o assentamento de santo é com o 4 pés, com o corte do 4 pés, ou o senhor acha que cada um cozinha com a sua panela, cada um faz conforme aprendeu e pode ser feito de qualquer forma? Bom, na minha família o santo é feito com 4 pés. Né? Tem que ter o achorô, que é uma coisa diferenciada, é uma obrigação maior, né, para poder trazer aquele elemento da natureza, para poder materializar aquela energia no altar. Voltando aqui para o assunto que a gente trouxe nessa postagem, né, a gente veio aqui falando do Valdemar. Né? Independente de quem o Valdemar foi, independente do que ele colocou, porque a gente não estava lá nesse momento, né? Nós não éramos nem religiosos e nem estávamos vivos lá, né? Nesse momento de aprendizado com o Valdemar. Mas, independente disso, ele foi o grande precursor, não só da cabinda, mas do batuque. Assim como o custódio, né? Custódio Joaquim de Almeida, foi um grande precursor da religião e o legado dos dois está hoje dentro do batuque. A gente está onde está e a gente faz o que faz devido aos dois, né? E de encontro a isso a gente vê aí, como eu falei, várias outras pessoas sendo citadas, sendo colocadas, sendo denegridas, né? Com a sua imagem aqui dentro desta postagem, certo? O que eu coloco é o seguinte, o senhor até falou uma pontinha sobre isso, né? Mas eu gostaria de fazer uma pergunta bem direta, assim. Esse senhor que fez essa postagem, principalmente, creio que atacando o Cleon, né, nesse momento, é inveja por ser bem sucedido, pelo Cleon ter o que ele tem e ser bem sucedido, e ele não? Com certeza, né? Com certeza isso foi uma ponta, não foi grande, a inveja, né? Com o pai Cleon, talvez também com o pai Valdemar, talvez com toda a nação de Cabinda, né? Por tudo que cresceu, por toda a história que a Cabinda tem feito no Rio Grande do Sul, né? Toda a história do pai Cleon. Hoje nós temos o pai Cleon fazendo com uma goa enorme, uma goa sempre em expansão, sempre em crescimento, um axé sólido, um axé forte, que todos conhecemos, né? Temos também outros pais de santos também na Cabinda, temos também o pai Juarez, temos também o pai Marcelo também da Cabinda, também faz um trabalho, além do trabalho da casa, o trabalho religioso, ele faz um trabalho de caridade também na casa dele. Sim, Ventos do Bem, né? Isso também tem. Muito legal, né? Parabéns para Marcelo. Além disso, né, nós temos outras personalidades, tem também o próprio pai César, que é meu pai de santo, né? Tem uma goa enorme, né? Uma goa com muitos filhos espalhados pelo Rio Grande do Sul, agora pela Argentina, como nós falamos, tem filho de santo no Canadá, tem filho de santo nos Estados Unidos, tem filho de santo em vários lugares. Teve até, inclusive, nós tivemos esse problema das chuvas em Alvorada, tem um arroio que alaga, né? Ele ofereceu a casa dele como lugar de abrigo para as pessoas carentes, né? Para pessoas que precisarem, né? Que tiverem as suas casas alagadas, né? Então, a Cabinda, ela faz, além do crescimento, né, nós temos hoje enormes casas de Cabinda, como ele falou que não existe, né, nós temos também toda a parte de caridade que essa religião faz. Então, esse cidadão, ele está fazendo um ataque, além Está fazendo um ataque ao batuque. Ao batuque, né, como um todo, a tudo que o batuque representa, tudo que a religião representa, a tudo que a nação de Cabinda faz por todos, além do axé grande e bom que passa para todo o estado, ele está fazendo um ataque também às obras de caridade que a Cabinda faz em todo o estado. Ele se diz, pai, um estudioso da religião Yorubá, se diz um estudioso dos preceitos africanistas, né? E coloca o culto à Cabinda e alguns outros cultos religiosos que estão presentes não só na Cabinda, mas também nas demais nações,
como uma crítica que, por exemplo, assim, na África não era assim, isso é invenção, isso popularizou pela oralidade, isso não deveria ser assim, e tal, e tal, e tal, e tal. Eu coloco o batuque hoje da seguinte forma: não me interessa o que se fazia na África, esse culto. O que me interessa é o culto batuque Rio Grande do Sul, porque o batuque para mim é uma religião gaúcha, né? Com uma matriz africana trazida da África pelos escravos, mas uma religião gaúcha. Tanto que a gente tem ali, servindo para o Ogum, por exemplo, uma costela com corte que a gente come, que é tradicional nosso do gaúcho, que a gente não vê em parte nenhuma mais, nem do Brasil e nem em outros países, né? Com certeza não se via na África. Mas a gente tem hoje uma religião, um batuque, uma religião gaúcha que está se propagando, conforme a gente falou, mas o que interessa para mim não é aquele Yorubá que se falava lá, ou aquele Yorubá, aquelas tradições africanas. O que interessa para mim, Rafael do Bará, é o que o Pai Chiquinho fala, o Pai Chiquinho do Oxalá fala, o que o Pai Acimar de Xangô Taió falava, o que a Olinda falava, o que a Jane falava. É a minha tradição de batuque, ela vem daí. O meu conceito de batuque vem daí, é aí que eu firmo e é isso que eu passo para os meus aqui, né? O que o senhor acha dessas pessoas que fazem esse tipo de postagem? Não só a postagem, que propagam isso, que a gente tem que eliminar o sincretismo, que a gente tem que se desligar dessa nossa cultura e se ligar numa cultura puramente africana. Qual é a sua opinião sobre esse assunto? Eu acho que assim, a cultura africana ela veio para o Brasil e foi espalhada aqui pelos escravos, foi trazida pelos escravos. Mas hoje a religião que nós cultuamos, né, ela foi muito adaptada, porque muita coisa, talvez pelo clima, ou plantas que eles tinham lá, que eles faziam, os axés para os santos lá, não tem aqui. Então foi tendo que adaptar algumas coisas eles fazem lá que nós não fazíamos aqui. Nós não fazemos aqui. Algumas coisas nós fazemos aqui porque foi ensinado de quem veio da África, ensinou, e muita coisa foi adaptada, né? E hoje nós fazemos muita coisa que eles não fazem lá. Por um exemplo, antigamente, né, lá na África, lá nas aldeias da África, lá não tinha luz. Se eles fossem fazer uma obrigação na beira de um rio de noite, né, talvez o leão comesse, né? E nós fazemos aqui tudo à noite. Bom, gente, vamos encerrando assim então o nosso primeiro programa. Espero que todos tenham gostado. Peço desculpas se alguém se sentiu ofendido, se alguém se sentiu diminuído. Deixamos claro que damos direito de resposta para todos. Quem quiser estar aqui conosco sendo entrevistado nos próximos programas, quem quiser mandar o seu recado pela nossa página, vai lá, curta, compartilhe a nossa página, compartilhe o programa para que mais amigos possam ver, para que a gente possa divulgar a nossa religião, o nosso tão amado batuque. Entre na página Conversa de Batuque, é isso que a gente faz. É uma conversa de batuque, é uma conversa informal, é aquela conversa que a gente tem nos cantos do batuque, onde a gente vai quando a gente encontra um amigo, quando a gente encontra um irmão. É aquele papo, aquela conversa que a gente tem, que a gente quer passar para todos aqui. Espero que todos tenham gostado. Gostaria de agradecer aqui aos Alabês da Furiba e ao Pai Jefferson. Deixar o seu contato, Pai, para quem quiser entrar em contato com o senhor, uma ajuda espiritual, um jogo de búzio. Eu atendo o jogo de búzio com hora marcada pelo telefone 51 993 89 3520. Aqui de Canoas, né, Pai? Canoas. Certo? E vocês tocam em Canoas, tocam em Porto Alegre, toda a região metropolitana. Quem quiser entrar em contato para contratar os Alabês da Furiba para o seu toque, sua obrigação, Exu, Nação, Umbanda, Quimbanda, Preto Velho, tudo que serão, batuque. Quem quiser entrar em contato, qual é o contato de vocês? É só entrar em contato, a gente tem o nosso endereço lá no Facebook, né? 91986293 é um dos números, e o outro é 94276816. João do Ogum e Grazi do Oiá. A gente agradece a oportunidade. Facebook Grazi e João. Certo, quem quiser entrar em contato comigo também, a minha fanpage Lady Baralanã, ou a minha página pessoal no Facebook, Rafael Ferreira, Rafael de Bará, né? Quem quiser participar dos nossos
projetos sociais desenvolvidos aqui na casa. Às segundas-feiras, jogo de búzio aberto à comunidade, jogo de búzio de graça das 8 às 22h30. Quem quiser fazer uma consulta, quem estiver precisando de ajuda e não tem condições de pagar, pode estar aqui nesses horários que vai ser atendido. Vai ter ou eu ou os filhos da casa aqui para lhe dar um auxílio. E também quem quiser ajudar o nosso programa, quem quiser divulgar, quem quiser ligar a sua marca aí, entre em contato via a página Conversa de Batuque, deixa lá o seu recado, deixa lá o seu interesse, que a produção vai entrar em contato com você, vamos fazer uma parceria forte. E também quem quiser ser entrevistado, quem quiser ser citado, quem quiser trazer um fato da semana, quem quiser trazer um acontecimento que gostaria de ver aqui falado, também pode entrar em contato na nossa página. Um abraço, gente, um beijo no coração de vocês, muito obrigado por estar aqui conosco nesse momento. Colimboco será, bababoco será, bababoco será, bababoco será, colimboco será, bababoco será, e bababoco, bocotel, oxalá, bocotel, bababoco, bocotel, bababoco, bocotel, oxalá, bocotel, bababoco, colimboco será, bababoco será, bababoco será, bababoco será, bababoco será, bababoco será.